casa do Senhor. É bonito de ver. Tem mais gente que hoje a gente se sente mais aconchegante, mais quentinho, né? Sentindo a falta do pastor Oswaldo, né, e sua família, que geralmente está sempre aqui com a gente. De repente ele está vindo ainda. Mas muito obrigado a todos por estarem aqui conosco nesse início de trabalho, né, para essa obra que Deus quer fazer neste lugar e que com certeza Ele vai fazer. E cada um de nós é parte desse plano de Deus. É só nós nos colocarmos à disposição, Ele vai usar as nossas vidas. Gostaria de dar as boas-vindas. Primeira vez aqui, Flavinho, isso. Primeira vez, né? Isso. São todos bem-vindos. E tem o Gustavo, né? Com sua família. A primeira vez. Prazer de saber que eles são de Manhuaçu, a minha cidade, né? Se bem que eu nunca morei em Manhuaçu, mas no registro está lá, Manhuaçu. Então, temos alguma coisa em comum. Sejam bem-vindos, tá? Foi ótimo saber que vocês encontraram o caminho para essa casa e não sejam estranhos, voltem sempre. E neste momento nós vamos ter o nosso momento de louvor ao Senhor e o pastor André está com a palavra. Boa noite, igreja. Gostaria de convidar você a se levantar para podermos estar adorando o nosso Deus com louvores. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, da hora espero em ti, revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo, para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir, eu vou te seguir. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Só a igreja. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero ouvir
Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Amém. Se hoje eu e você podemos cantar louvores ao Senhor, declarar o nosso amor ao Senhor, declarar que queremos a Ele mais, é porque Ele nos amou primeiro. Amém? É porque o amor dEle nos cobriu e nos salvou quando ainda éramos pecadores. Nos viu na nossa necessidade, nos viu na nossa dor e veio atrás de nós para nos fazer filhos e filhas de Jesus. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Yeah. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Yeah. Para sombras, escala montanhas para me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas para me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, traz luz para sombras, escala montanhas pra
pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Pai, muito obrigado pelo seu amor, Deus. O seu amor que nos resgatou, o seu amor que nos chama para um relacionamento de amor contigo. O seu amor que fez de nós pecadores santificados, Senhor, de nós que éramos inimigos, filhos e filhas de Deus o Pai. Deus, muito obrigado pelo seu amor que nos resgatou das trevas. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ama hoje, o Senhor nos ama agora, apesar das nossas falhas, apesar dos nossos problemas, apesar das nossas dúvidas. O Senhor nos ama hoje, Deus. Queremos, Pai, confiar no teu amor, construir as nossas vidas no teu amor, Deus. Ensina-nos, Pai, a confiar na tua palavra, a sermos edificados por ela, a sermos firmados no firme fundamento que é Cristo Jesus. Nós te pedimos isso como a tua igreja, em nome de Jesus, amém. Digno dessa canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Ó, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus, fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Ó, eu sou teu, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno
dessa canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus. Ó, eu sou Teu, ó, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o santo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundo, seja o nosso fundamento, Jesus. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado, Santo. És incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz. Você pode dizer: eu vou construir como uma oração. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és. O Senhor é o nosso firme fundamento e Ele não é abalável. Rocha inabalável. Somente em Ti. Será? Eu vou construir. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não
enquanto eu continuo adorando o Senhor, se você trouxe aqui o seu dízimo ou a sua oferta, você nesse momento vai ter a oportunidade de oferecê-lo ao Senhor. Temos um pratinho aqui, não sei quem vai segurar pra gente. Irmã Célia vai segurar para nós, mas sinta-se à vontade, conforme Deus colocar no seu coração. Pai, muito obrigado pelo sustento da tua casa, que vem através do coração de irmãos fiéis, e muito obrigado pelas ofertas que aqui são dadas, irmãos que já têm sua igreja, que já se dedicam à sua comunidade local, mas que escolhem dar ofertas para que o teu evangelho possa ser espalhado aqui, Senhor, em Springfield. Queremos te pedir, Pai, que o Senhor venha alcançar vidas aqui, Deus, através da New Life Church, através dos membros que aqui estão, através de cada pessoa, através de cada música cantada, cada slide passado, cada palavra falada vinda das nossas bocas, Senhor, que o teu amor possa ser espalhado nessa região, que os brasileiros aqui possam vir a conhecer o seu Criador, vir a se render à tua glória, à tua misericórdia, ao teu amor, Deus. Te pedimos também que o Senhor venha estar com o pastor Uriel ao trazer a palavra, que o teu Espírito Santo abra os nossos corações, que o teu Espírito Santo nos dê entendimento e dê a ele clareza de pensamento e de fala, para que possamos ser renovados nessa manhã, nessa noite, sermos transformados pela tua palavra, Deus, que é viva e eficaz. Fala conosco, Pai, queremos te ouvir, queremos te ouvir. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos ter mais um momento de oração. Pai querido, muito obrigado pelo privilégio de podermos estar aqui, neste local, neste momento que tu tens reservado para este propósito. Nós queremos, Senhor Deus, neste momento, anunciar a tua palavra, através da leitura da tua palavra e do comentário sobre ela. Nós pedimos a ti que o teu Santo Espírito possa estar trabalhando no meu coração, no coração de cada um de nós aqui, de quem estiver assistindo neste momento e for assistir depois. Nós sabemos que a tua palavra ela é viva, ela é eficaz. Nós pedimos, Pai, que tu possas usar a minha vida neste momento, as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Para a nossa meditação nesta noite, eu gostaria que os irmãos pudessem abrir as suas Bíblias em Gênesis, capítulo 6, alguns versículos 5 a 7. Gênesis, capítulo 6, versos 5 a 7. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor:
destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até ao animal, até ao réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. De repente causa um choque na gente assim, né? Deus se arrepender? Mas aqui, a palavra dele, ele teve, no inglês seria o que? Regret. Né? Ele se arrependeu, eu falei, por que eu fui criar essa raça? Né? E essa raça, daquele tempo, nós somos descendentes dessa raça. Então, a mensagem daquele tempo, ela é viva hoje ainda, como nós já falamos. O desejo aqui dessa mensagem é que, ao final da mensagem, nós possamos, cada um de nós, nos nossos corações, entender que, distantes de Deus, eu, você, distantes de Deus, tudo que se destaca em nós é a podridão da nossa pecaminosidade. Às vezes eu fico olhando, né, eu creio que na igreja todo mundo ama a pequena Lisa, né? Todo mundo se derrete por ela. E o que a Bíblia diz? Ela foi formada em pecado, né? Toda criancinha, nós fomos formados em pecado. Nós somos parte desse povo que foi eliminado e depois nós somos parte disso. Nós somos parte disso. Então, o desejo meu é que, ao final da mensagem, nós possamos entender isso, que nós não somos nada, se nós não tivermos esse relacionamento estreito com Deus, né, através de Jesus Cristo, que é o Filho amado dele, que ele enviou a esse mundo para me salvar, para te salvar, a cada um de nós. E gostaríamos de pensar nessa mensagem também sobre, como um título para essa mensagem, consequências do meu e do seu pecado. Porque nós, como já foi, não quero bater na mesma tecla o tempo todo, mas sem a pessoa de Jesus Cristo, sem o Espírito Santo habitando dentro de nós não somos nada, nós somos podridão, nós não somos nada que preste. Para exemplo disso, né, basta que nós venhamos a ligar o televisor em casa, né, seja no canal americano, seja no canal hispano, seja no canal em português, né, Globo ou o que seja, nós vamos ver notícias que nos causam, apesar de ver praticamente todos os dias, né, notícias ruins, ainda causa choque na gente. Causa choque de ver, gente, como pode o ser humano fazer uma coisa dessa? Mas é o fato de essa pessoa, esse ser humano, não querer nada com Deus, estar distante de Deus. Né? Exemplo, o que aconteceu naquela época, quando Deus olhou e viu a maldade do ser humano ali, né, só coisa errada, em cima de coisa errada, inclusive nós falamos um pouco sobre isso na escola dominical, hoje pela manhã, né, mas só mudaram os personagens, né, porque se Deus nos deixasse de lado, né, se nós tivermos essa distância, essa separação entre nós e Deus, nós faríamos a mesma coisa. Por isso que eu digo que mudam-se os atores, mas o papel é o mesmo. Né, se você abre o jornal para ler na internet, o que seja, você vai ver políticos corruptos, não é só no Brasil, infelizmente, não é só no Brasil, você vai ver políticos corruptos enchendo seus bolsos com fundos que seriam para beneficiar a população que os elegeu. Né? Eu digo que não é só no Brasil, porque se você tiver mais a par da vida, do cotidiano deste país também, você vai ver que isso acontece aqui, graças a Deus, em menor
uma escala bem menor, mas acontece também. Por quê? O ser humano é ser humano, não é? Não importa se ele é alto, baixo, moreno, olhos azuis, alto, louro, careca, não importa. O que está dentro aqui, né, o exterior, nós somos diferentes uns dos outros. Alguns parecem, por laços de família, né, são parecidos, têm a semelhança um com o outro, mas dentro é aquela mesma coisa. E você já deve ter ouvido falar, né, sobre os dedos das mãos, né? São 5 dedos aqui somente, cada um diferente do outro, né? Pelo menos no exterior. Mas sem a salvação, sem aceitarmos essa salvação que Jesus veio para nos trazer, se não aceitarmos isso, nós somos todos iguais. Ou o ditado bem comum no português, farinha do mesmo saco, né? Exemplos disso também, nós vimos, quem acompanha as notícias, pelo Facebook também viu a lei que foi aprovada, quer dizer, eu creio que ela tenha sido revisada, né? Essa lei do aborto até o dia do nascimento da criança, em Nova York agora, pode-se matar a criança, né? É uma coisa horrível até de se pensar, mas nós vemos, sem querer apontar dedos, mas apontando, nós vimos lá a Hillary Clinton celebrando com o prefeito de Nova York, ou o governador do estado de Nova York, Cuomo. Gente, o que tem para celebrar numa coisa dessa? Nada. Outra coisa, pelo fato desse distanciamento do homem de Deus, a falta de cuidado com o meio ambiente, né? Infelizmente, na sexta-feira agora, em Brumadinho, Minas Gerais, mais uma tragédia aconteceu, né? Alguns anos atrás, em 2015 foi Mariana, agora Brumadinho. Esperamos que pare por aí, né? Porque vidas são ceifadas, a natureza, pelo menos onde passa aquele lixo todo, aquela lama, fica destruída, fica sem poder ser usada por muitos anos, né, até que aquilo, sei lá, se dilua ou seja limpado, mas prejudica. E aqui, como um primeiro ponto que nós gostaríamos de pensar aqui, seria a situação do homem sem Deus, nosso primeiro ponto. O texto que lemos nos diz que Deus viu que a maldade do homem havia se multiplicado, né? Não é aumentado pouquinho, tinha se multiplicado. Na escola dominical hoje, abrindo parênteses aqui, estava falando com os adolescentes e jovens, né, falando sobre no tempo de Noé, ou no tempo lá quando Deus mandou o seu anjo para ir destruir Sodoma e Gomorra. Aí eles acharam até que Gomorra era um joguinho, um personagem de um jogo, de um videogame. Né? Eu falei, não, é uma cidade mesmo. E foi destruída, por quê? Por causa do pecado. Era coisa assim que, às vezes, até difícil de imaginar, né? Então, Deus viu que a maldade do homem havia se multiplicado. E, na verdade, tudo começou, onde é que foi que começou isso? Ali no Jardim do Éden, com a desobediência, né? Em Gênesis, isso nos mostra Deus falando, né? Vocês podem comer de todas as árvores desse jardim, que a gente estava conversando sobre o jardim na vinda, e imaginando, né? Uau, deve ser um jardim uma coisa maravilhosa, porque tudo que Deus faz é maravilhoso, é bom, é perfeito, é agradável, né? Então, Deus falou, vocês podem comer de todas as árvores desse jardim, menos daquela ali, né? Não foi um engano, tipo, tá vendo aquela árvore da folha verdinha lá? Quer dizer, todas as árvores têm folha verdinha, a não ser que seja aqui no outono, né? Ela fica bem colorido. Mas não tinha desculpa para que o homem comer por engano, né? Então, começou ali, a queda começou ali. Eva comeu do fruto, deu do fruto para o seu marido, né? E daí a pouco nós sabemos a história, que um começou a jogar a culpa no outro. Foi a serpente. Não, foi
a minha esposa que me deu. Não, quer dizer, um passando a culpa para o outro. E quantas vezes, hoje, nós ainda fazemos essa mesma coisa? Né? Que às vezes é muito, muito interessante que nós gostamos de apontar o dedo. Não, se eu estivesse no lugar lá deles, não, eu não faria isso. Quem é que garante? Quem é que garante? Né? Somos todos seres humanos. E eles foram expulsos do paraíso. Nós sabemos da história, lendo os textos bíblicos ali em Gênesis, foram expulsos sem direito à volta. Né? Eles não poderiam voltar para aquela maravilha que era. Por quê? Porque tinha um anjo, né, que Deus colocou lá com a espada flamejante, né? Ou não tinha como voltar a ter aquele aconchego, aquele privilégio que era de estar na presença de Deus, né? Comer de qualquer fruta que quisesse, né? Estar ali com os animais e, ao final da tarde, ter essa visita maravilhosa de Deus em pessoa, você conversando com Ele, perguntando coisas, Ele explicando coisas, né? Aquilo foi quebrado, né? Esse relacionamento foi quebrado. E dali, Deus mostra, né? Até parece que é a lição da escola dominical, né? Até parece que é a lição da escola. Eu comentei isso com a Célia ontem lá em casa, né, que o texto que eu havia escolhido, aí depois que eu estava estudando para a escola dominical, aí eu falei, tá bem no mesmo, tá bem encaixado. Então, pela consequência no caso aqui, do pecado do ser humano, a mulher foi o quê? Você vai ter um parto dolorido. Você vai ter um parto dolorido. Eu sei que hoje em dia, é claro, eu nunca vou sentir essa dor, graças a Deus, né? Mas ela está esperando um baby ali. Mas eu sei que a medicina, eu acho que já fez bastante coisa para tentar aliviar essa dor da mulher. Mas a Lourdes está balançando a cabeça ali, eu acho que isso quer dizer que não conseguiram ainda não. Né? Então, a consequência do pecado, né, de Eva, um deles foi esse. Do homem, ele iria fazer o quê? Ia ter que trabalhar duro, comer o pão com o suor do seu rosto. Tem gente que, quando vê isso aqui, pensa, não, eu prefiro comer o meu pão com manteiga, né, não com o suor do meu rosto. Mas, não vem a caso. Então, ele teria que trabalhar duro. E no caso da natureza, ela passaria a produzir espinhos, ou seja, para o homem poder limpar um pedaço de terra ali, para ele poder plantar e para ter o alimento para a sua subsistência, ele ia se espetar, ele iria se arranhar, né? Tudo isso consequências do erro. Porque não quiseram dar ouvidos à voz de Deus. Né? Deus falou com eles, mas eles resolveram, pelo livre arbítrio que o próprio Deus tinha colocado no coração deles, ou nos nossos corações, né? Muitas vezes nós fazemos escolhas assim. Né? Nós lemos a Bíblia, não furtarás, não matarás, esse aí, de repente, é mais fácil, né? Porque não vou matar uma pessoa, que coisa louca é essa, né? Mas, às vezes, uma coisinha que nós sabemos que está, o que seria de acordo com a vontade de Deus, mas nós preferimos pensar, né? Ficar matutando, bem mineiro aqui, né? Ficar matutando na nossa mente, peraí, mas até que se eu fizer desse jeito assim, não vai ser não vai desagradar a Deus tanto. Né? Nós ficamos tentando, dentro de nós, nos convencer que aquele erro que nós estamos, no momento, né, de fazer, de praticar aquela coisa que vai desagradar o coração de Deus, nós nos convencemos de que aquilo não é tão errado ou nem é errado, e nós fazemos. Mas é claro, a lei da ação e reação. Se você der um soco na parede aqui, a parede aqui é de sheet rock, então, de repente, você faz um buraco nela, mas a sua mão vai sentir a reação. Né? Então, para
coisa que nós, cada atitude nossa, cada escolha que nós fazemos, nós vamos pagar por elas. Somos responsáveis por aquilo. Então, se nós fizermos as coisas de acordo com o que Deus quer que nós façamos, nós vamos ter as consequências também, que serão boas, serão bênçãos para as nossas vidas, não é? E ainda hoje, né, nós fazemos coisas desse tipo, pensamentos ruins, atitudes que, de repente, nós mesmos nos assustamos. Gente, como eu fui capaz de fazer isso? A nossa natureza é pecaminosa. Nós não vivemos pecando, né? E quando nós erramos, nós temos o advogado junto ao Pai, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, mas nós somos pecadores perdoados, não é? Somos pecadores perdoados e nós temos esse privilégio de que, quando nós, num linguajar mais chulo, pisamos na bola, né, entristecemos o coração de Deus, nós temos esse privilégio de chegar, nos prostrar diante dEle e falar: Pai, eu errei, me perdoa. E Ele nos perdoa, porque a palavra dEle nos garante isso. Então, nós temos essa tendência pecaminosa dentro de nós, como inveja, né? De repente, alguns de vocês já devem ter ouvido falar: essa é uma inveja, mas é tipo uma inveja santa. Espera aí, inveja é inveja, né? Então, nós não devemos querer nada que é do nosso irmão, do nosso próximo, né? Queremos sim, devemos sim querer coisas boas para o nosso próximo. Se eu tenho Jesus Cristo na minha vida, o que eu tenho que fazer? Anunciar para Ele, não é? Aqui, às vezes você está andando no trem, eu ando de ônibus e trem, né, para ir e voltar do serviço. Então, às vezes, andando na rua, ou o que seja, ouço alguém falando em português, ou está dentro de uma loja, ouço alguém falando em português, dá um jeitinho, né? De repente, você chega na frente da pessoa e fala: você conhece Jesus? Você vai assustar a pessoa. Mas tem tantas coisas, tantas maneiras que nós, orando e pedindo, Deus pode fazer disponíveis para nós, para que nós possamos anunciar a palavra dEle, compartilhar o que Jesus fez na minha vida, nas nossas vidas. É só nós nos colocarmos disponíveis. Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim, e Ele vai usar. O próximo ponto aqui, primeiro nós vimos que, claro, a nossa distância de Deus, a gente vai ver que nós não somos nada, ou pior que nada, né? Nós somos lixo. E aqui, a salvação é dom de Deus. Nós vemos que Deus, quando Ele mandou o homem para fora, Ele falou assim: agora você se vira. Não, Ele cuidou ainda do homem. E Ele falou, Ele já havia ali providenciado a salvação, o resgate, essa reaproximação do homem com Ele mesmo, né? A partir do momento em que identificamos o nosso problema de distância de Deus e entendemos que a lei da ação e reação se aplica perfeitamente à nossa situação espiritual, nosso relacionamento com o Criador, a coisa tem grande chance de mudança, a partir do momento que nós reconhecemos o nosso estado de perdição diante do Pai. Senhor, eu sinto esse vazio dentro de mim. E esse vazio é o quê? Deus, né? O homem tem um vazio dentro dele que só pode ser preenchido com Deus. Então, a partir do momento que nós reconhecemos esse estado, né, de perda, de ausência de alguma coisa que venha nos preencher, nós já começamos a andar no caminho certo. E isso, é claro, porque Deus já está tentando abrir os seus olhos, ou te fazendo abrir os olhos espirituais, para que você veja que você precisa dele. Ou você aqui que eu digo,
nós, né? Cada um de nós. Devemos entender que o meu pecado, o seu pecado, traz consequências desastrosas em nossas vidas. O que ele traz? Já falamos no início, a separação de Deus, a sensação de vazio, depressão. Estávamos numa festa ontem e estávamos falando lá. Eu estava só ouvindo, mas o pessoal conversando sobre pessoas com depressão. Né? Nós ouvimos, vira e mexe, a gente ouve falar de brasileiros que deram fim à própria vida. Por quê? Aquele vazio, aquele sentimento de nada dentro deles. E, infelizmente, os olhos não foram abertos a tempo deles poderem ver que existe uma solução, e essa solução nós sabemos qual é. Jesus Cristo é a solução. Para o mundo aí fora, de repente você falar isso, no meu trabalho mesmo, tem um dileto colega lá, essa palavra é antiga, um dileto colega, ele fala que, tipo, o cristianismo é como se fosse uma muleta, é uma bengala que a pessoa usa para andar, né? É uma desculpa para, tipo, como é que pode acontecer uma coisa dessa? Deus, né? A gente explica Deus, porque muitas vezes não faz sentido, né? Uma coisa que acontece que é tão absurda. A gente fala, não, Deus tem explicação. Mas por que fez isso? Eu não sei. Infelizmente, eu não sei. Mas eu sei que Deus, ele está no controle de todas as coisas. No controle da minha vida, da sua vida, no controle de todo o universo. Né? No controle de todo o universo. E a boa notícia é que Deus, ainda lá no jardim, como já havíamos falado, ele anuncia um escape para a situação de perdição do homem e, consequentemente, da humanidade. Ele anunciou ali, né, no final do verso 15 de Gênesis 2, diz que ele esmagará sua cabeça. Isso falando, né, da serpente, que haverá contenda entre o filho da mulher, né, e o descendente da serpente, né, Satanás, ali no caso. Ele te ferirá o calcanhar, isso no caso de Jesus, e Jesus, te esmagará a cabeça. Ali, Deus já estava anunciando esse escape, essa coisa, essa esperança para o homem. Para o homem falar assim, muito obrigado, Senhor. Eu estou sendo expulso agora do paraíso, eu estou sendo expulso agora do jardim do Éden, mas eu sei que lá na frente, tu já providenciaste o escape. Tu já providenciaste essa maneira para que nós possamos, os meus descendentes, né, possam voltar a ter esses momentos de aconchego contigo, de estar na tua presença, estar em comunhão e ter esse relacionamento íntimo contigo novamente, como eles tinham ali. E Deus já havia dito que Jesus, no futuro bem distante, né, que para nós hoje, esse futuro bem distante, para nós hoje, ele já veio, já há quase pouco mais de 2000 anos, porque nós estamos no ano 2019, né? E como eu falei hoje de manhã para os meninos na escola dominical, eu falei, gente, vocês são todos novinhos, né? Um monte de adolescentes, falei, vocês são todos novinhos, eu sou o mais velho aqui, eu tenho 54 anos, e desde criança eu ouço que Jesus, ele vai voltar. Não aconteceu ainda, mas eu tenho certeza que isso acontecerá, ele voltará, ele está às portas, porque assim como foi, a Bíblia nos diz que assim como foi nos dias de Noé, né, as pessoas não estavam nem aí, elas casavam-se, davam-se em casamento e viviam suas próprias vidas. O que é que nós vemos hoje? Não é isso que a gente vê hoje? Voltando lá no início, você liga a televisão, você vê o jornal, você vê o que for, na rua. Um dia, alguns anos atrás, nós estávamos passeio em família, né, e os familiares, um monte de gente junto, lá em Nova York, aí no Central Park. De repente, a gente passando, eu vi na grama assim,
o pessoal se beijando, naquele eu olhei direito, eram 2 meninas. Eu falei, uau. Né? Essas cenas ainda chocam a gente. Ainda chocam. Né? Então, quer dizer, hoje o homem ainda vive da sua maneira. Né? Ele ainda não descobriu, os olhos deles ainda não foram desvendados. Né? Essa coisa que põe na frente dos olhos ali para que não veja onde está indo, a humanidade está caminhando desta forma. A humanidade está caminhando desta maneira. Efésios 2, verso 8, nos afirma, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Nessa divisão, nesse segundo ponto aqui, a salvação é dom de Deus. Então, Deus, Ele providenciou o escape para que nós não ficássemos perdidos, distante dEle, para sempre. Apesar de merecermos a morte e a separação eterna do nosso Criador, a sua graça e misericórdia na pessoa do Senhor Jesus Cristo nos dão a esperança de um dia voltarmos a morar com Ele lá no céu. Nós temos a certeza, se você que é, de repente, novo convertido, pensa assim, mas será que é mesmo? Tenha certeza. Um dia, no momento que Ele vier para nos buscar, né, como Paulo diz, os mortos subirão primeiro, né, e depois nós, os que estivermos vivos. Né, então, tenha certeza de que um dia, em breve, nós estaremos com Ele no céu. O terceiro ponto aqui, a salvação é alcançada pela fé. A salvação é alcançada pela fé. Mas que fé é essa? Simplesmente você dizer, eu tenho fé que daqui uns dias eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Quer dizer, de repente você não é uma coisa assim que está dentro de você nas suas próprias forças. Mas a fé, como nós vamos ver aqui, no Filho de Deus, como nos afirmou aqui Efésios 2:8, nós entendemos que não há nada que nós possamos fazer por nós mesmos para que nós possamos ser salvos. Nada. Você pode dar esmola, você pode dar um dízimo bem gordo, bem grandão, você pode fazer o que você quiser. Mas se você não tiver esse momento em que você se renda diante de Jesus, diante de Deus, eu aceito o sacrifício que tu fizeste por mim ali na cruz do Calvário. Infelizmente, não vai te levar ao céu. Né? Eu ia dizer que não vai te levar a lugar nenhum, mas vai, infelizmente. Né? Não para o céu. Tantas pessoas no mundo inteiro depositam fé em tantos e variados alvos, mal sabendo que só em Jesus há salvação. Hoje os meninos na escola dominical me perguntaram, né? Mas vem cá, que eu falei que era, não sei qual era o assunto no momento, eu falei, não, mas é o paganismo, né? As pessoas adorando a pedra, adorando a árvore, isso, aquilo. Então, eles falaram assim, mas peraí, a pessoa de outra religião, de repente eles olham para a gente, eles não vão dizer que nós somos pagãos também? Aí eu falei com eles, não, eles podem até falar, mas não é o que é, não é fato. Né? Atos 4:12 nos afirma, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Então, a salvação só há em Jesus, somente Ele. Por quê? Porque foi Ele que morreu naquela cruz para pagar o meu pecado, para pagar o seu pecado, o pecado de toda a humanidade. Então, Ele é o único legítimo Salvador. É o único nome pelo qual nós podemos clamar e assim ser salvos. Por essa razão devemos anunciar em tempo e em fora de tempo que Jesus quer nos salvar da consequência dos nossos pecados. Qual é a consequência dos nossos pecados? A morte. A morte. Né? Então, pelo que nós nascemos em pecado, se nós não consertamos durante o percurso da nossa vida, se nós não consertamos essa situação com Deus, através da pessoa de Jesus Cristo, nós morreremos as duas vezes, né?
a morte física e a separação eterna de Deus. Romanos 10, 17. Portanto, a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Então, como eu disse, recapitulando um pouquinho, né, a fé não é a fé em qualquer coisa, é a fé no Filho de Deus. Pela fé no Filho de Deus sou vencedor, e ali eu sou salvo, né, pela fé no Filho de Deus. Então, é por isso que nós temos que pregar a mensagem. Você está no seu trabalho, você está na escola, onde você estiver. Se Deus abriu aquela oportunidade para você, fale, abra sua boca e fale. Porque o mundo ali fora, ele está sedento. As pessoas estão batendo cabeça, porque não sabem onde vão. Eles não sabem onde vão. Parece que como se estivessem num labirinto, né? Eu imagino que ficar dentro do labirinto deve ser uma coisa muito, muito estranha, porque você chega num canto, é bloqueado, chega no outro, é bloqueado. Então, as pessoas, infelizmente, sem Jesus, elas não sabem disso. Elas não sabem disso. Eu sei que muitas vezes nós vamos falar, as pessoas vão desdenhar da gente. Isso é utopia, e você não sei não. Você acredita até em disco voador também, você acredita em Deus, né? Mas nós devemos falar, tá? E aqui, nesses 3 pontos que nós vimos que o homem pecou, foi afastado de Deus, mas Deus não deixou um escape para o homem, já falando da pessoa, do seu filho que ele enviaria num futuro mais distante, né, que nós já sabemos que ele já veio, e depois de que nós sabemos de tudo isso, o que nós devemos fazer? Deus, realmente, sem ti eu não sou nada. Se eu não aceitar o sacrifício do teu filho, né, que tu providenciaste em meu favor, eu vou para o inferno, porque o inferno é uma realidade. Né, muitas pessoas dizem, o inferno é aqui mesmo. Não é. Muito pior. Então, nós vimos, a mensagem da palavra de Deus tem sido anunciada aqui nessa noite. Nós concordamos nisso. Discorremos sobre as consequências do meu e do seu pecado. Vimos qual é a situação do homem sem Deus, a situação de perdição. Aprendemos que a salvação ela é dom de Deus. Deus providenciou o caminho de volta para Ele mesmo. E também nós vimos que a salvação ela é alcançada pela fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Se você se identificou a essa situação de perdição e distante de Deus durante essa mensagem, abra o seu coração, dê ouvidos à voz do Espírito de Deus nesse momento. Decida por permitir que Ele preencha o vazio do seu coração. Ele está te esperando de braços abertos. Então, que essa noite seja uma noite de salvação. Se você ainda não tem a certeza da sua salvação, que você possa, neste momento, baixar sua cabeça e clamar a Deus. Se você precisar de ajuda, precisar de conversar a respeito disso, alguma dúvida, você pode, no final ali, pode me procurar o pastor André, alguns dos irmãos, e nós estaremos orando com você e tentando te ajudar nisso. Amém? Pai querido, muito obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio de anunciar a tua palavra. Nós sabemos que ela é viva e eficaz, ela é mais penetrante do que a espada de 2 gumes. Nós pedimos, Pai querido, que as nossas vidas possam estar sendo transformadas nesta noite, pelo fato de ouvir a tua palavra mais uma vez. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Você pode mais uma vez cantar comigo? Só o refrão dessa música.
Porque eu e você, irmãos, a gente é salvo pelo amor de Deus. Deus viu para nós, pecadores, mulheres que não mereciam nada. E ao invés de decidir matar todo mundo e ficar só ele e os seus anjos mesmo, ele decidiu dar a própria vida para que a gente pudesse ser filho e filha de Deus. Que amor é esse? Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor. Você pode dizer? Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Sim, se entregou. Oh, impressionante, infinito, amor de Deus. Graças te damos, Deus, pelo teu infinito, teu impressionante, teu ousado amor. Que quando ainda éramos pecadores, nos amou primeiro e se entregou por nós e deu a nós o direito de sermos chamados filhos e filhas de Deus, através da nossa fé em Cristo Jesus, através do sacrifício de Cristo Jesus na cruz por nós. Graças te damos, Deus. Que os nossos corações possam se alegrar nessa noite, na salvação que recebemos, Deus. Não somos mais filhos das trevas, mas filhos da luz, Pai. Não somos mais filhos da tristeza, mas filhos da alegria de Cristo Jesus. Que os nossos corações saiam essa noite fortalecidos, alegres, sabendo que o Senhor olhou para nós e o Senhor se entregou por nós, para que nós que éramos pecadores pudéssemos ser santificados pelo sangue do teu Filho Jesus, pelo poder do Espírito que opera em nós. Muito obrigado, Deus, pelo seu amor que nos salvou, nos resgatou. Te agradecemos no nome do teu Filho Jesus. Amém.